O que está acontecendo com o planeta Terra? Enchentes, deslizamentos de terra, secas prolongadas, ondas de calor, tufões e tornados. Na região serrana do Rio de Janeiro, a catástrofe se repete com muitas vítimas fatais, centenas de desabrigados e desalojados e muitos danos materiais. Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, Bahia e Minas Gerais também sofreram recentemente com eventos climáticos extremos. O alerta é da própria ciência. Precisamos controlar o aquecimento global. O 6º relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o órgão de maior autoridade do mundo em ciência do clima, concluiu que tudo o que está acontecendo é apenas uma amostra do que está por vir. Se o aquecimento global ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, teremos uma situação imprevisível. Cidades e países inteiros podem desaparecer do mapa com o aumento do nível dos mares e oceanos. Para falar sobre mudanças climáticas e eventos extremos, a nossa convidada de hoje é a professora Tatiana Tucunduva, pós-doutora em cidades globais pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, professora da Fundação Getúlio Vargas e do Programa de Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade 9 de Julho. Professora, por que esses eventos climáticos extremos se tornaram cada vez mais frequentes na nossa realidade? Nós temos um painel de cientistas, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, mais conhecido como IPCC, que realiza pesquisas periódicas em relação aos dados de frequência e intensidade de eventos climáticos. Estes eventos, eles vêm aumentando muito nessa intensidade, nessa frequência, e os dados demonstram que ações precisam ser tomadas com urgência. Mas, como tudo na ciência, as evidências estão aí para quem quer vê-lo. Então, quem não quer, existe um quadro que nós chamamos de business as usual, que é, se tudo se mantiver exatamente como está acontecendo hoje, os problemas vão aumentar. A frequência e a intensidade destes eventos climáticos extremos, ela vai aumentar, e o 6º relatório do IPCC, que foi divulgado no final de 2021, evidencia isso. Para a ciência, não há dúvida de que todos esses eventos climáticos extremos são consequência da interferência humana. Não há dúvida. A gente já sabe, e inclusive todos estão chamando essa fase que vivemos hoje de antropoceno, que, assim como as eras geológicas se caracterizaram por diferentes situações, a era do antropoceno é um momento em que a ação humana ela influencia tanto a dinâmica da natureza que hoje merece uma era própria. E isso chama a nossa atenção porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que a responsabilidade por estas emissões de gases de efeito estufa aumentarem tanto e as consequências que vêm desse aumento de emissões são responsabilidade do ser humano, a gente também tem o poder nas mãos para fazer a diferença, para mudar o rumo dessa história, para tentar de alguma maneira demonstrar que é possível aliar um desenvolvimento urbano sustentável de uma maneira que não tenhamos tantas consequências trágicas como as que a gente tem vivenciado esses dias particularmente. Qual é o pior cenário que nós podemos ter em decorrência desses eventos climáticos extremos? Nós temos várias cenas bem chocantes em relação a isso que foram mostradas no documentário Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, na época que a gente começou a ter mais conhecimento público sobre o assunto. E hoje a gente sabe que os principais efeitos que a gente vai ver de tudo isso são esses que nós testemunhamos diariamente. Então é um aumento no volume de precipitação muito grande, a intensidade das chuvas vindo de uma maneira bem forte, com uma frequência enorme, e teremos tanto inundações quanto secas em regiões úmidas, como também a questão dos fenômenos relacionados a ciclones, a tsunamis, a tempestades muito fortes. Temos aí projeções matemáticas e modelos sendo feitos para mostrar.
e principalmente que as regiões mais pobres, mais vulneráveis serão as primeiras a serem atingidas. Então é aí que mora a nossa preocupação. Qual a análise que a senhora faz dos eventos climáticos extremos recentes no nosso país? Tivemos casos em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e agora mais uma vez na região serrana do Rio. É um momento oportuno para a gente conversar sobre esse tema, mas muito trágico. A gente realmente acompanha essas notícias com muita tristeza, porque não é novidade para ninguém que isso vai continuar acontecendo. Então, todos estes eventos, alguns em maior proporção, outros em menor, trazem uma perda de vidas, perda de histórias de vida, porque muitas vezes as pessoas não perdem a vida, mas perdem tudo o que têm. São pessoas que não têm nenhum tipo de apoio. E aí entra uma discussão que a gente precisa fazer, que é todos estes lugares, né, Petrópolis, na Bahia, Franco da Rocha agora em São Paulo, ciclones na região sul do Brasil, são todos eventos que a tecnologia hoje já é capaz de identificar precocemente e emitir sistemas de alarme para avisar a população que aquilo vai ocorrer. Porém, não existe ainda um sistema que faça com que essa comunicação, a partir do momento do alarme até o momento que o fenômeno acontece, de para onde essa população tem que ir, o que ela faz com essa informação. Não existe um protocolo de emergência pensado. A legislação brasileira determina que seja feito um mapeamento nacional de todas as áreas de risco para a elaboração de políticas públicas. Qual é a situação que nós temos hoje no país? Existe a obrigatoriedade de cada município cadastrar suas áreas de risco. Só que a gente vive uma realidade em que muitos municípios brasileiros não têm condição técnica de realizar esse mapeamento e cadastro das áreas de risco no seu território. Portanto, a gente precisa enfrentar essa situação de uma forma que exista capacitação para formar profissionais que estejam aptos a realizar esse cadastro, esse mapeamento, as cartas geotécnicas que são obrigatórias. E aí sim a gente poder ter esse mapeamento total. Porque só mapeando é que a gente vai conseguir, inclusive, identificar para onde alocar orçamento, para onde alocar equipes, para onde as ações têm que se voltar. Enquanto a gente não tiver esse mapeamento feito, a não ser nas regiões que se repetem, que são região metropolitana de São Paulo, região serrana do Rio, algumas áreas no Nordeste que se repetem, Minas Gerais, que a gente tem ali uma geografia também bem complicada, região sul com tempestades tropicais, mas a gente precisa conhecer cada pedacinho do nosso país para saber onde estão essas áreas de risco e aí, uma vez que elas estejam identificadas, nós termos uma ação, que é construir esses planos de gerenciamento e comunicação de risco, garantindo que a população será sempre informada, além de informada, treinada, para agir caso emitam algum alarme. E aí sim a gente consegue evitar tragédias. Professora Tatiana, é possível conviver com eventos climáticos extremos? Temos que. Hoje em dia a gente não tem mais opção. A gente vai conviver com eventos climáticos extremos cada vez em maior intensidade, em maior frequência. Então, é necessário agirmos. Nós precisamos protocolos de emergência. Precisamos preparar as pessoas, que são as mais vulneráveis socialmente, para o que acontece em situações de desastres. Nós precisamos ter o gestor público olhando para isso ontem, não é a partir de agora. E esse gestor público implementando tudo aquilo que a nossa política nacional criou. A gente tem um Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática que traz todas essas questões ali abordadas com prazos, indicadores e quem são os responsáveis. Então cabe a nós também, academia, né? Nós temos um papel importantíssimo enquanto universidades para cobrar o que está sendo feito, trazer pesquisas demonstrando o que não foi feito e, principalmente, ajudar a capacitar as pessoas da sociedade para fazerem parte desse grupo que vai cobrar e acompanhar como é que está evoluindo.
Porque até agora o que a gente vê são políticas de um lado, pesquisas do outro, e a gente precisa unir. Então a gente tem feito isso nos programas de pós-graduação para quê? Para trazer, né, o pesquisador para dentro de uma secretaria, seja ela municipal, estadual, federal, dentro de um ministério, discutindo política pública, discutindo utilização de indicadores, como monitorar, como avaliar e acompanhar tudo o que vai sendo feito. A gente tem instrumentos de gestão excelentes para isso. Basta que eles sejam aplicados, mas a gente precisa dessa consciência de que o problema existe e está se tornando cada vez maior. É possível prevenir os efeitos dos eventos climáticos extremos e proteger as populações? Prevenir os efeitos desses eventos climáticos extremos, a gente não consegue deixar que eles ocorram, mas a gente consegue que, ao ocorrer, a gente já esteja preparado o suficiente para o que vai acontecer. E, principalmente, não ter a população mais vulnerável ali exposta ao risco, como a gente coloca. Então, essa exposição ao risco, ela é perfeitamente possível. Todo risco é capaz de ser gerenciado. E aí você reverte a situação da ameaça e da exposição do vulnerável. Que medidas de adaptação e de gestão de risco podem ser adotadas para evitar novos desastres? Nós temos os instrumentos criados pelas próprias políticas. Então, o primeiro e mais importante deles é a gente mapear essas áreas de risco. Fazer um mapeamento fiel em cada local, onde que essas áreas de risco estão e cadastrá-las num sistema em que permita que todo esse nosso sistema nacional de proteção e defesa civil possa se comunicar. E, além disso, a gente tem todas aquelas, se chama medidas de adaptação em ecossistemas. É um termo criado para soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem que reflorestar, a gente tem que permitir que aquele morro se recupere do desmate que foi feito. A gente tem que permitir, por exemplo, que áreas de vale não estejam ocupadas como hoje acontece, e aí a gente tem as inundações, enchentes em várias localidades do Brasil, porque estão justamente numa área onde o rio precisa de espaço para correr quando o volume de água da chuva aumenta muito. Então, essas medidas de adaptação, elas são perfeitamente possíveis, estão previstas nas nossas políticas públicas e basta que elas sejam efetivadas. A sua mensagem final, professora? O mais importante é a gente identificar que o problema ele existe, que a gente tem condição de gerenciar esse risco para que ele não cause tantas vítimas, tantas tragédias como as que a gente tem assistido diariamente. E principalmente lembrar que existe uma responsabilidade compartilhada aí entre município, estados e União. Porque nenhuma das situações que a gente exemplificou aqui são locais, exclusivamente. Então, Petrópolis é uma situação onde é a região serrana do Rio de Janeiro que apresenta uma geologia e uma situação que vai ter que mudar. A situação de Franco da Rocha é um outro exemplo, é a região metropolitana de São Paulo. É uma população que trabalha e vive direto ou indiretamente da cidade de São Paulo. Então, não adianta a gente pensar que é o prefeito ou a prefeita de um determinado município que vai resolver esse problema sozinho. O impacto é regional, a gente precisa dos governos estaduais e do governo federal juntos, conscientes, assim como o nosso plano de adaptação estabelece. Muito obrigado à professora Tatiana Tucunduva pelas informações repassadas durante essa entrevista exclusiva. Se você gostou desse programa, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, Direito e Tal. Toda semana tem conteúdo novo para você. E a gente encerra o programa de hoje com uma frase do ex-presidente norte-americano Al Gore. Em nossa experiência cotidiana, se algo nunca ocorreu antes, assumimos que não vai acontecer no futuro, mas as exceções podem nos matar e a mudança climática é uma dessas exceções. O que nós tomamos como garantido
pode não estar aqui para os nossos filhos. Pense nisso. Uma boa noite para você e até a próxima semana.